Amém. A paz do Senhor para todos, em Cristo Jesus. Amém. A paz, pastor. Estamos aqui mais uma vez para comermos um pouco do pão que Deus preparou para nós nesta tarde. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. É um dos profetas muito conhecido entre nós, os salvos em Cristo Jesus. Lá no livro de Jonas, capítulo 1. Todos nós é um livro, considerado profetas menores. Ele só tem apenas 4 capítulos, e nós vamos estudar e ver um pouco da vida de Jonas. Todos nós conhecemos, mas vamos aprender alguma coisa que podemos adquirir dentro, vamos dizer, de alguns erros de Jonas, e aprendermos também que a nossa vida, na presença de Deus e diante de Deus, nós podemos analisar a fraqueza do homem e a graça de Deus. Jonas, filho de Amitai, como está aí no capítulo 1, profeta bastante ativo durante o reinado de Jeroboão II, no reino do norte de Israel. Jonas viveu num tempo dificílimo, né? E sobre o regime de um rei perverso, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme está lá registrado em 2 Reis 14, 24. Jonas tinha o quê? Consciência de que nos seus dias a grande ameaça para Israel era a Síria, que hoje cuja capital era Nínive. E, de acordo com 2 Reis 15, 19, esta era, naqueles dias, a consciência de qualquer cidadão em Israel. E o que é que nós podemos notar realmente dentro deste livro de Jonas? Sempre quando eu estudo esse livro de Jonas, é uma nova lição que eu pego para a minha vida. Por exemplo, quando Deus fala com Jonas, Jonas tem uma reação negativa. Ele foge do chamado do Senhor. E quando é que Deus está falando, nosso Deus, ele é claro e muitas vezes até detalhista. O que é que está escrito aí em Jonas capítulo 1? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Então, o que é que nós estamos vendo? Dizendo o quê? Vamos ler o que é que diz o versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, o primeiro ponto que a gente viu a respeito de Jonas, é que, neste caso, os detalhes e a maneira que Deus falou com Jonas foi bem detalhista. Filho de Amitai, Jonas, vai, levanta. Deus deu o endereço e a mensagem. De Abraão a ouvir a ordem de Deus. Bem diferente. Quando Deus falou com Jonas e Deus falando com Abraão. Quando o Senhor disse para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja como ele respondeu no verso 3, ele diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e a Bíblia diz, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vemos uma grande diferença, Jonas e Abraão.
a ouvir o chamado de Deus. Jonas, em vez de ir para Nínive, que era o projeto de Deus, a chamada de Deus para Jonas naquele dia, ele fez o quê? Fugiu. A Bíblia diz que ele foi para Jope, cidade marítima do norte de Jerusalém. Lá ele comprou uma passagem em um navio cargueiro que ia para Tarsis, uma cidade conhecida na Espanha por seus poderosos navios e fundição de metais preciosos naquela época. Era uma cidade corrupta, que representava prosperidade, sucesso, poder, né? Aquisitivo, a sua economia. E com essa situação, os navios mercantes do Mediterrâneo naqueles dias, Jonas, então, resolveu ir para Tarsis, em vez de ir para onde? Jope. Então, ele entra, né? Ele, sabendo o chamado de Deus na sua vida, ele fugiu, em vez de ir para realmente Nínive, ele aí toma esse navio que passava em Jope, Tarsis e outras cidades, né? Parando em várias cidades, como na Grécia e na Turquia, conforme a geografia bíblica. Logo, talvez na mente, a Bíblia não diz, mas eu que estou fazendo esse análise. Eu acredito que na vida de Jonas, naquele momento, ele pensava, não, se for necessário, eu fico lá tantas e tantas semanas. Né? Mas, e ele, planejando a sua jornada, disse, não, eu vou para Tarsis. E tomou um passo completamente diferente. Mas o que eu quero mostrar nessa tarde é que, muitas vezes, nós encontramos crise de oração na vida daquele profeta. Quando é que eu estou em crise de oração? Quando é que vocês estão em crise de oração? Então, houve, Jonas, crise de oração na vida como profeta de Deus. Então, o que é que nós podemos notar? O que pode acontecer quando não oramos, quando não nos dobramos diante de Deus? Porque a oração é a comunicação, é o veículo que você tem para comunicar com Deus, ter a liberdade, né? De dizer, olha, Jesus, através do meu Pai, Deus, tu mandaste teu filho para perdoar os meus pecados. Você tem toda a liberdade de dizer o seu sofrimento, a sua angústia, a sua necessidade, a sua alegria. Você tem, na oração, nos expressamos de maneira mais íntima que nós podemos com o nosso Pai. A crise de Jonas, antes de tudo, de toda a situação dele, foi a crise de oração. Porque a Bíblia insiste tanto para nós hoje, que nós devemos o quê? Buscar sem cessar. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica no Espírito, vigiando com toda a súplica diante de Deus. E estava havendo essa necessidade na vida do profeta Jonas. Para Paulo, se nós formos olhar, a oração não era uma opção, era uma questão vital na vida do apóstolo Paulo. Era uma questão imprescindível. Então, essa questão era uma questão de sobrevivência para a vida dele. É tanto que ele disse para a igreja em Tessalônica, ele disse, orai sem cessar. E ele está dizendo para nós hoje, orai sem cessar, perseverai na oração. E olha, sede paciente na tribulação, procurar viver. Ele disse também para a igreja em Éfeso, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. E olha, vigiando nisso com toda a súplica do Espírito, para vivermos nessa comunhão com Deus, uns com os outros, horizontal e vertical. Jesus tinha disciplina também nas suas orações.
A Bíblia diz lá em Mateus 14, 23. Ele começa seu ministério orando e jejuando. Quando tem naquela passagem, Mateus 4, jejuando 40 dias e 40 noites. Depois disso, ele teve o quê? Fome. Lá em Mateus 14, 23 também está escrito. E despedido a multidão, subiu ao o monte para quê? Orar. E orar o quê? À parte, ou seja, sozinho, se separou. Quando nós, como cristãos em Cristo Jesus, que servimos esse Deus maravilhoso, que buscamos, que entramos em crise de oração, a tendência nossa espiritual é nos afastar, não só de Deus, mas uns dos outros. Começa a ficar se separando, achando que não quero falar com ninguém, não quero ouvir o pastor Tarcísio, não quero nada com a pastora Ruth, não, aquela mensagem não cabe a mim, não, aquele hino não é para mim, não, ou talvez é para mim. Então, a crise da falta de oração na nossa vida traz grande consequência para nós. A igreja primitiva nasceu numa atmosfera de oração e crescia nessa atmosfera. Nós vamos em Atos, capítulo 1 e o capítulo 2, é maravilha, porque eles estavam o quê? Em movimento espiritual, em oração, buscando, e cresceu. E é tanto que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, ninguém pôde segurar aqueles discípulos, porque eles saíam pregando o evangelho, eles saíam anunciando essa bênção, essa vitória na sua vida, porque o Espírito Santo foi enchendo. E é essa nossa tarefa aqui na Terra, é estarmos buscando sempre em oração. Quando nós deixamos de orar, às vezes faltamos a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, Jeremias, Gideon, né? Tantos deles que disseram, eis-me aqui, faz de mim o que tu queres. Muitos estão praticando, ao contrário, fugindo, correndo. Não, isso aí é para o pastor Tarcísio, ele que cuide das ovelhas, ele que vai, ele que arraste, ele que faça alguma coisa pelo povo. E Deus está chamando cada um de nós, confirmando essa chamada. E nós, eu estou dizendo para mim, às vezes estou correndo dessa chamada, às vezes deixo de fazer o trabalho de Deus, né? Eu não sou capaz, eu sou... Todos, nenhum de nós somos capazes fisicamente e materialmente, tantas e tantas situações, mas aquele que nos chamou, aquele que nos alistou, ele garante. Mas eu preciso estar em oração. Eu preciso estar nessa potência de Deus e dar ouvido à sua chamada, porque Deus opera nas nossas fraquezas, as fraquezas do homem e a grandeza de Deus na nossa vida. Então, às vezes perdemos quando nós não estamos nesta oração, quando caímos na crise da oração, perdemos o senso da direção, pegamos o barco errado, corremos, né? Pegamos o navio ao contrário daquilo que Deus quer na nossa vida, e a ausência de oração, amados em Cristo Jesus, é demonstração de insubmissão ao Senhor, porque é através da oração, que você se sente obediente, que você começa a reconhecer essa necessidade desse diálogo com esse Pai maravilhoso, Jesus Cristo, né? E a falta de oração demonstra realmente a insubmissão ao Senhor. Nós precisamos. Devemos ser agente de bênção, né? Deixamos de ser um instrumento para que Deus cure o físico de alguém. Se nós cairmos na crise da falta de oração, deixamos de evangelizar, deixamos de ler a palavra, deixamos de ter encontro com os salvos em Cristo Jesus, com medo.
mas nós precisamos, né, obedecer, porque a desobediência de Jonas tirou a tranquilidade da viagem. O que foi que Deus mandou para Jonas? Uma grande tempestade provocou um grande prejuízo financeiro, lançando no mar a carga que estava no navio. Como a gente vê aqui. O que foi que aconteceu? Pela desobediência dele, capítulo 1 e o verso 5, 4 e 5, e diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Muitas coisas na nossa vida. A crise de oração provoca não só para você, mas para todos aqueles que estão no seu lado. A sua igreja, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. Causou grandes prejuízos, né? A ausência de oração nos faz indiferentes, petrificados, insensíveis às coisas de Deus. E os marinheiros, o que é que a Bíblia diz? Cheio de pavor, cheio de preocupações, resolveu o quê? Lutavam para aliviar o peso, faziam de todos. Chegou o momento que ele disse: Jonas, porém, a Bíblia diz que ele estava o quê? Desceu ao porão, se deitou e dormia profundamente, conforme o capítulo 1, verso 5. É muito, vamos dizer, desastroso, ou vamos dizer, é terrível, quando alguém ignora o que está acontecendo na nossa família, na nossa igreja, nos nossos vizinhos, na sua empresa, na escola, vamos dizer, em todo o setor da sua vida. Às vezes, estamos dormindo pela crise da oração. Jonas estava indiferente em relação à sua própria vida. Não só dos marinheiros, não só dos tripulantes, mas da sua própria vida. É tanto que ele disse no mesmo capítulo, no verso 2, tomai e lança-me no mar. Por que ele disse isso? Porque os próprios marinheiros lançaram sorte sobre a vida de Jonas, e ele foi realmente lançado no mar. Nada mais terrível e vergonhoso para nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, às vezes vivermos indiferente à oração, em crise de oração. E nós precisamos estar sempre atentos. E olha, Jonas foi repreendido pelos pagãos. O que é que diz aí o verso, capítulo 1 e o verso 6? Capítulo 1 e o verso 6 diz assim: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Quem é você nesta tarde? É você que está causando o quê? Diante dos tripulantes, diante do marinheiro, a sua família, a sua igreja. Então, o próprio Jonas foi repreendido pelos pagãos. Quando nós oramos, quando não oramos, nossa vida se torna uma contradição, uma incoerência. Jonas disse: temo ao Senhor, no verso 9, temo ao Senhor. Isso não era o que se verifica no seu comportamento. A ausência de oração nos faz dizer uma coisa e viver outra. E nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nós precisamos viver aquilo que pregamos.
aquilo que anunciamos, aquilo que Deus nos chamou para fazer, levar o evangelho, proclamar esta paz, esta esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos, queridos, a realmente levantar a nossa bandeira celestial. O que acontece quando oramos? Tudo muda. Jonas orou quando a única saída era o quê? Orar. Se nós estamos lá no capítulo 12, o verso 1, nós vamos ver. Não esperava, nós não vamos esperar a coisa melhorar ou chegar a esse ponto, né? Para orar. Vamos orar sem cessar, como diz Paulo aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Vamos buscar cada dia mais. É tanto que no capítulo 2, o verso 2, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Capítulo 2, o verso 2. Do ventre do abismo, gritei. Quando desfalecia a alma, ele se lembrou de quem? Do Senhor, o capítulo 2 e o verso 7. Ele se lembrou. Eu não sei qual é a sua situação nessa tarde a respeito desse cuidado que Deus está tendo conosco hoje, de realmente nos trazer essa mudança, esse cuidado que Ele tem na nossa vida. A fraqueza é do homem, mas a graça é de Deus. E Ele pode mudar o nosso quadro. Ele pode realmente transformar a situação. Então, ele clamou, ele gritou do ventre do abismo. Quando desfalecia a alma, ele se lembrou do Senhor. A oração sincera, amados em Cristo Jesus, faz Deus voltar a falar conosco, dando-nos, vamos dizer, dando-nos força, né? E dando-nos capacidade de sairmos do ventre do peixe. Eu não sei qual é o peixe que você está nessa tarde. Eu não sei como você está trancado nesse momento. Mas eu confesso que a oração sincera faz Deus socorrer a sua situação nessa tarde. Quando oramos, Deus volta a fazer conosco, dando uma segunda oportunidade para realmente vivermos a essa intimidade com Ele. Se nós estamos lá no capítulo 3, e o verso 1 diz assim, lá de Jonas, ele diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te. Novamente, o Senhor mandou ele se levantar. Nesta tarde, levante-se. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Não é a pregação faz de conta, é aquela que o Senhor te deu. É aquela que o Senhor lhe capacitou de levar a mensagem. Então, levanta-te. Deus disse a primeira vez e disse a segunda, levanta-te. Ele disse para nós nessa tarde, levanta, Ruth. Levanta. Eu já te disse a primeira vez, levante a segunda. Vai. Então, Deus volta e nos dá essa oportunidade. A oração repleta todo o sentimento de submissão e nos faz o quê? Servos obedientes. Você agora não é aquele insubmisso, agora é o quê? Servo do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus dá-nos essa oportunidade, aproveite, abrace, viva, levante-se, pois Jonas foi a Nínive. E segundo a palavra do Senhor, toda insubmissão é resultado de uma vida pobre de oração. Quando nós estamos em oração, nós vamos como servo do Senhor. Nós estamos submissos, não insubmissos. Pelo contrário, nós somos o quê? Submissos. Porque, queridos em Cristo Jesus, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, o preguiçoso, o falta de domínio próprio, é falta de oração. É crise na oração. E nós precisamos o quê? Serem homens e mulheres de oração. Vivermos essa realidade na nossa vida.
levantarmos. Deus quer que levantemos, erguermos, né? Os resultados de tudo que fazermos tem que estar dependendo da vontade de Deus na minha vida. E se eu quero ser Ruth transformada, Ruth submissa, Ruth serva do Senhor, eu preciso estar em oração para servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque oração sincera, Deus muda, Deus responde, Deus liberta. Às vezes nós podemos pensar, mas meu Senhor, como é que uma pessoa vai no ventre do peixe e volta e sai vivo, não sai machucado, não sai inteiro como saiu Jonas? Só por fé na palavra, crer nessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então, fugir não resolve. Fugir traz grandes consequências, como houve aqui com Jonas, né? O prejuízo que ele fez, vamos dizer, as consequências que ele causou, por causa do quê? Da sua desobediência, fugir da presença do Senhor. E é necessário que nos submetemos a este Deus maravilhoso, deixar ele realmente tomar conta da nossa vida, crer nessa libertação total do Senhor na nossa vida. Às vezes nós nos agarramos a certas coisas da vida que prejudica o agir de Deus, do seu chamado para mim. E Deus permitiu também todas essas coisas na vida de Jonas para preparar Jonas para ir levar o evangelho lá na cidade de Nínive. Qual é a cidade que Deus está te chamando? Qual é a família que Deus quer que você cuida? Qual é a igreja que Deus quer que você estenda as suas mãos para curar? Qual é o vizinho, a pessoa que está ao seu lado, que está precisando realmente de uma força espiritual e você deixou de lado, abandonou? Vamos realmente obedecer, vamos realmente nos colocar diante de Deus. E o que eu vi maravilhoso também, o arrependimento de Jonas. A oração de Jonas, quando ele se expressa, né? A gratidão e louvor pela salvação. No capítulo 2, e o verso 9, ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor. Do Senhor pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o verso 6, ele diz: eu desci até os profundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida de perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Que nós possamos, queridos em Cristo Jesus, nessa tarde, tomar um posicionamento diante do chamado de Deus na nossa vida. Abraçar realmente essa mudança, esse cuidado de Deus, quando Ele requer de cada um de nós, quando Ele requer que sejamos, que obedeçamos esse chamado que Ele tem na nossa vida. Às vezes você faz as trocas, às vezes nós trocamos o chamado de Deus por coisas tão insignificantes, por coisas tão, aos olhos humanos, lindas, mas espiritualmente não tem valor. Então, nós precisamos nos levantar, né? Fazer como Abraão, disposto, levantar de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha e preparou o holocausto e foi para o lugar que Deus havia o quê? Lhe indicado. Deus tem esse projeto na nossa vida. E Ele quer que executemos esse projeto. E o que é necessário? Senhor, através da oração, faça com que eu compreenda esse chamado na minha vida. Faça que eu viva este chamado na minha vida. E é necessário que tomemos posicionamento diante de Deus, nesses momentos que nós estamos vivendo, difícil,
Impossível aos nossos olhos, sim, mas não é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível na oração, na fé no Senhor Deus, que é dono de todas as coisas. Jonas passou na escola de Deus. Nós estamos passando também nessa escola de Deus. Que escola de Deus é essa? A sua vida pessoal com Deus, na sua vida do dia a dia, tudo aquilo que você vai passando é uma escola. E essa escola está lhe ensinando como dar ouvido à voz de Deus, como dar ouvido à chamada que Deus já te escolheu, a que Ele já te chamou. Então, essa escola é maravilhosa. Toma essa escola para a sua vida. Vá avante. O que é que a gente vê aí no capítulo 1, de 12 a 17? Essa escola foi especial para Jonas. Ele realmente se preocupou, começou a participar dessa escola. 12 a 17 diz assim, do capítulo 1. E ele lhe disse, levantai e lançai no mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, veja assim, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram-se Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amados em Cristo Jesus, vocês poderão depois ler esse livro, do capítulo 1 ao capítulo 4. Vocês vão realmente ver que coisa maravilhosa quando nós ouvimos o chamado do Senhor, obedecemos o chamado do Senhor na nossa vida. E que nesta tarde, Deus está falando com você. Creia que o chamado de Deus para a sua vida seja comprovado, seja para a bênção de muitas vidas, porque depois da decisão daquela, Jonas, agora não tem jeito. Ou você vai para o mar, ou todos nós perecemos. Mas Deus tinha um projeto na vida de Jonas, e um projeto na vida daqueles marinheiros tripulantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, amados em Cristo Jesus, olha, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. E essa vida eterna, aleluia, Deus, através do seu Filho, já preparou para nós. E esse mesmo Deus que preparou aquele peixe, o mesmo Deus que livrou Jonas, o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade, Ele está também na sua vida, porque Ele te chamou. Você é escolhido de Deus, escolhido de Deus. Então, tome posse, aleluia, deste grande chamado de Deus na sua vida. Não finja que é chamado. Não faz de conta que é chamado. Abraça esse chamado. Deus está esperando a tua resposta. Diga para o Senhor a tua necessidade e Ele cumprirá. Procurai levar avante essa chamada do Senhor na tua vida. Não deixa chegar a tanto perigos, a ponto de prejudicar a vida de outros. Não, responda para o Senhor nesta tarde. Tu está nessa escola maravilhosa, escola de Deus. Não estou dizendo aqui do programa do altar, tarde com Deus. Aqui também tem sido uma grande escola.
Mas a escola maior, poderosa, é a tua escola com Deus. Essa inteira comunhão com Deus, te preparando, te dando oportunidade de você, vamos dizer, como diz a gente os brasileiros, regaçar a manga da sua camisa e tomar posse desse chamado do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa do que seja e seja revestido das bênçãos, das armas, de tudo aquilo que Deus já lhe capacitou, só esperando a tua resposta, a tua, vamos dizer, a sua decisão diante de Deus nessa tarde. Dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E que para levar a outros a louvar, a receber a salvação, essa mudança, essa convicção, né, desse ministério maravilhoso, de levar a outros essa bênção de Deus. E é através de você, é através da tua vida. Jonas realmente passou nessa escola. Difícil. Não espere a coisa ser mais difícil do que você está enfrentando. Não espere ser mais difícil. Abrace o chamado do Senhor Jesus Cristo nessa tarde e cumpra o chamado de Deus. Use a palavra é vida, a palavra transforma, a palavra salva. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então, use a palavra do Senhor Jesus Cristo. Viva essa palavra do Senhor na sua vida. Não pode só ir para o porão e dormir, achar que os outros têm que fazer por você. Não. Saia do porão. Saia do porão e faça o trabalho do Senhor. Erga, em nome de Jesus, como diz aqui no capítulo 3. Levanta-te, capítulo 3, verso 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Leva aonde Deus te chamou. Vai. Não espera. Faça o trabalho que Deus está pedindo a você nessa tarde. E a grande vitória foi que Nínive foi salva, foi liberta através do testemunho e da disposição de Jonas depois. A Bíblia diz lá no capítulo 4, verso 10. E disse o Senhor, tiveste compaixão da obreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Fique essa pergunta da palavra de Deus para você nessa tarde. Responda para Deus, porque Ele quer ouvir a tua resposta, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos realmente tomar uma posição na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa chamada com Deus, nesse cuidado que o Senhor já tem nos dado completamente. A fraqueza é do homem, mas a graça é de nosso Deus maravilhoso. Amém? Muito obrigada, pastora Rita. Que Deus continue com a bênção nesse grupo, através de você. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Obrigada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.